Bom, quais são as outras características do enfoque interacionista? Né? A gente já falou um pouquinho da ênfase nas relações interpessoais, da ênfase na cultura, no aspecto social. Queria destacar que a ênfase é no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, para o Vygotsky, a criança tem toda a condição de desenvolver memória, planejamento, organização, desde que ela seja educada, desde que ela seja passe por um processo acadêmico interessante, que desenvolva essas capacidades, o pensamento, a capacidade de raciocinar, de organizar a sua mente. Em termos de desenvolvimento afetivo, quanto mais ela se relaciona com outras crianças, ela vai, do mesmo jeito que ela vai desenvolvendo as relações interpessoais, o intra e o interpsiquismo, ela vai desenvolvendo os sentimentos interindividuais. Muitas coisas são parecidas com a teoria do Piaget. Então, os sentimentos interindividuais, do mesmo jeito que ela vai desenvolvendo as relações interpessoais, o interpsíquico, ela, através da capacidade dela de pensar os seus próprios sentimentos, né, os sentimentos intra-individuais, pensar os seus próprios, puxa, eu estou triste, porque aconteceu isso comigo, se acontecer com fulano, ele também vai ficar triste, aquela coisa que a gente já conversou, né, dela pegar o brinquedinho do outro, qualquer coisa assim, ela também vai desenvolvendo na cultura, na convivência com outras crianças, né, essa identidade social que ela vai desenvolvendo, que ela vai vendo assim, puxa, essas outras crianças são iguais a mim, são seres humanos iguais a mim. Então, do mesmo jeito que ela vai desenvolvendo o respeito mútuo por outras crianças, por ela mesma, ela vai desenvolvendo por outras crianças. Porque a criança, o ser humano, não é um ser passivo. E também ele não é um ser só ativo de fazer, ele é um ser interativo. Ele é um ser de dar e receber, de interagir com outras crianças. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo a moral do grupo, ele vai desenvolvendo o respeito pelo grupo, ele vai desenvolvendo a capacidade de conviver em grupo, de conviver em sociedade. Isso vai dando ele uma boa referência de sociedade, e uma das coisas que mais colabora para isso, tanto o Piaget quanto o Vygotsky concordam nisso, é a linguagem. A linguagem é a base de todo o desenvolvimento humano. Isso, assim, todos os psicólogos praticamente concordam com isso. E o Piaget faz um destaque bem grande para a linguagem e para a inteligência prática, o quanto a linguagem pode desenvolver uma inteligência prática na criança, né? Nos aspectos motores, nos aspectos, nas questões verbais, no diálogo, na troca linguística, na aprendizagem cultural. Quando a gente fala em troca linguística, não é só na fala, mas é na escrita, na leitura, naquela fala egocêntrica que a criança tem dela para com ela mesma, no discurso interior que o Piaget fala, o Vygotsky também fala. A criança, o Vygotsky destaca que o discurso interior da criança serve para ela planejar as ações dela, resolver certos problemas, refletir, o que futuramente, né, na vida adulta dessa criança vai se tornar uma autorreflexão, vai vai servir para essa criança pensar a respeito das coisas, elaborar ideia. A fala e a ação, elas se desenvolvem independente, porque a criança pequena, ela primeiro fala, né, para depois pensar. Depois ela começa a desenvolver a capacidade de compreender que o que ela fala é pensado, ela começa a perceber isto pelo relacionamento que ela vai vendo com as outras crianças. Então, chega uma hora que a fala e a ação começam a se convergerem numa mesma direção. E isso se torna o pensamento, essa lógica, né, de fala e ação se dirigindo para uma mesma direção, vai se tornando na forma da criança pensar, né? A primeira meta da educação deveria
ser, né, criar homens que fossem capazes de fazer coisas novas, de pensar coisas novas, né, de fazerem essas convergências, homens que fossem assim criativos, que fossem inventores, que fossem capazes de pensar e criar, de falar e criar, e ao mesmo tempo de serem capazes de lidar com essas duas coisas juntas, para que juntos, né, sempre procurasse uma evolução, uma transformação social e sempre pensando na sociedade como um todo.